Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de futebol americano aqui no canal, mais um vídeo de NFL. Está definido o Super Bowl da temporada de 2025 entre New England Patriots e Seattle Seahawks. Mas antes de falar sobre esse confronto, antes de falar sobre a expectativa para esse confronto, em outros vídeos aqui no canal, vamos falar sobre as finais de conferência que foram disputadas nesse domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Dois jogos marcados por serem completamente distintos um do outro e a gente já vai chegar lá. Meu nome é Gustavo, sou administrador do Landzone Brasil. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube e sigam o Landzone BR no Twitter, o link tá na descrição desse vídeo, certo, minha gente? Bom, vamos lá falar de NFL, falar de futebol americano, porque nós tivemos ontem, no caso, vocês estão vendo esse vídeo que saiu na segunda-feira, dia 26, eu tô gravando ele exatamente à meia-noite, o jogo acabou de encerrar entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, mas eu vou começar falando sobre o primeiro jogo do dia, New England Patriots contra Denver Broncos. Nós tivemos Drake May com 86 jardas apenas, 10 passes certos de 21 tentados, um jogo em que foi dominado pelas defesas. Acho que não podíamos esperar algo diferente disso, tendo em vista que a gente já havia observado em outros jogos nesses próprios playoffs. A gente pegou um Denver Broncos, é verdade, que conseguiu fazer 33 pontos no Buffalo Bills, mas que jogou com o Steedham, não jogou com seu quarterback titular, o que foi uma pena. Talvez se o Bo Nix tivesse jogado, a história teria sido completamente diferente, mas ele não jogou. Os Broncos até começam o jogo parecendo que o Steedham ia conseguir desempenhar um bom nível, faz um drive ali em que ele consegue um passe longo e depois consegue um bom touchdown no fundo da end zone, mas não passou disso no resto do jogo. Foi muito difícil, a defesa de New England conseguiu dominar. Acho que pesou muito para Denver o time não conseguir implementar o seu jogo terrestre. Acho que o time deveria ter, né? E aí, claro, fica previsível, porque, bom, tu sabe que tu não vai ter o teu quarterback titular, o outro time sabe, ele sabe que vai ter que parar a tua defesa, sabe que vai ter que parar os passes curtos, que já são algo natural dos sistemas ofensivos do Sean Payton, e foi o que aconteceu. A defesa dos Patriots tem jogado muito bem nesses playoffs, foi apenas o segundo touchdown cedido pela unidade. Enfim, foram completamente dominantes contra esse Broncos. Não podia ser diferente, pegaram um time com um QB reserva, é verdade, mas foram lá e dominaram como haviam feito em outros jogos. Pegaram o QB reserva, dominaram na linha ofensiva contra uma excelente linha ofensiva de Denver, não deixaram o jogo terrestre desenvolver, que poderia ser o pior caminho, o caminho de desespero. Denver começar a conseguir correr com a bola e quando vê o jogo tá perdido. Começam a gastar relógio, começam a conquistar first downs e aí tu vê o jogo acabou. Mas foi um jogo feio de se assistir. Começou a nevar, aquele bem jogo de playoffs mesmo, uma vibe bem playoffs, defesas físicas, aquele jogo acirrado que foi até o final. Os times tentando correr muito com a bola, um jogo em que dois times estavam tentando vencer nas trincheiras e quem se deu melhor foi New England. New England conseguiu correr mais com a bola. Drake May não teve um jogo brilhante, como, vamos ser sinceros aqui, Drake May não está tendo um grande playoffs. Eu tenho até aqui os números dele. Ele tem 5 touchdowns e 5 turnovers nos playoffs, mas o Drake May, ele está sabendo aparecer nos momentos em que New England precisa. Ele não precisa ser um herói, ele precisa ser decisivo nos momentos em que o time precisa dele. E nos momentos em que o time precisou dele, em toda a temporada e nos playoffs, ele apareceu. Não foi diferente nesse jogo. Não está sendo bonito, não está sendo legal, não está sendo lindo de se ver o New England Patriots ver seus jogos, mas a torcida não quer saber se é bonito, se é feio. A torcida quer vencer os jogos. O Mike Vrabel trouxe uma identidade para esse Patriots. Era um time que por 2 temporadas seguidas teve 4 vitórias e 13 derrotas. Em 2023 e 2024, esse time venceu 8 jogos e perdeu 26. Em 2025, esse time está indo para um Super Bowl. Isso é imenso. A torcida não quer saber se é bonito, se é feio.
Não interessa, o time está no Super Bowl, o time é campeão da AFC. É um time físico, é um time pragmático, é um time desconfortável de se jogar contra. É um time que sabe sofrer, é um time que compete e é um time que sabe vencer os jogos feios. É um time que vai te levar pra lama. E se tu deixar ele te levar pra lama, tu vai começar a te atolar. E quando tu te atolar, ele vai te vencer. Porque é isso que o Drake May, é isso que o Mike Vrabel implementaram nesse time. É um time que sabe sofrer e mais do que isso, é um time que sabe vencer os jogos feios. Porque é um time competitivo, é um time físico e um time extremamente pragmático. Enfim, acho que é isso. Uma pena para os Broncos, que tiveram a melhor defesa da temporada, não irem ao Super Bowl. Uma pena que o Bonick se machucou, mas para os Patriots fico muito feliz de ver um time tão grande voltando a uma final, sendo campeão e agora indo a um Super Bowl. É o primeiro time, é o time com a menor quantidade de pontos por jogo nos playoffs desde 1979. Os Rams de 79 chegaram aos playoffs com 15 pontos por jogo e esses Patriots estão indo aos playoffs com uma média de 18 pontos por jogo. É a menor média desde 1979. Só que aí eu quero destacar aqui, esse time está indo aos playoffs por dois fatores. Primeiro, porque a defesa está jogando muito na pós-temporada. Como eu disse, foram apenas 2 touchdowns cedidos. E terceiro ponto, esse time enfrentou Chargers, Texans e Broncos. Sabe o que esses 3 times aqui têm em comum? Esses 3 times estavam com as suas defesas no top 5 da NFL na temporada. Então os Patriots enfrentaram das 5 melhores defesas, 3 delas nos playoffs da AFC. Chargers eram a 5ª melhor defesa da temporada, Texans era a primeira e Broncos era a 2ª. Então assim, foi um caminho extremamente difícil. Óbvio que esse ataque ia sofrer, esse ataque sofreu nos playoffs porque enfrentou defesas de um nível altíssimo. Essa temporada teve destaque de defesas muito boas e Patriots enfrentou 3 delas durante os playoffs e mesmo assim conseguiu vencer. Primeiro, porque o time está sendo físico e competitivo e a defesa está conseguindo levar os jogos até o final. E segundo, porque o Drake May, na hora que precisa aparecer, está aparecendo. Ele é o primeiro QB com menos de 100 jardas a vencer uma final de AFC. É o primeiro QB que faz 100 jardas numa final de AFC e é campeão. Então, assim, fica todo o mérito aqui pro Drake May, que está conseguindo aparecer nos momentos em que o time precisa, mas acho que principalmente pro Mike Vrabel, que conseguiu implementar essa filosofia que eu destaquei no time, e para essa defesa, que está jogando um futebol americano muito bonito de se ver. Indo pro próximo jogo, saindo de um jogo que eu falei aqui que foi totalmente, talvez, feio para muitas pessoas, eu particularmente gosto, tá? Neve, fisicalidade, jogo de trincheira, essa coisa que as pessoas falam, aquele futebol americano pegado, feio, eu particularmente gosto. Muita gente não gosta, porque realmente é mais bonito tu ver depois um jogo como foi Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, mas eu particularmente enxergo a beleza que um 10-7 tem. Mas um 27-31 também é um placar maravilhoso e eu já vou falar sobre esse jogo. Até me babei aqui de tanta emoção. Uma partida diferente da primeira, com um domínio dos dois ataques assim gigantesco. A gente teve um enfrentamento entre os 2 melhores wide receivers da temporada, Jackson Smith-Njigba e Puka Nacua. E assim, um duelo absurdo entre os dois. Puka Nacua terminou com 169 jardas e um touchdown. O Jackson Smith-Njigba terminou com 153 jardas e um touchdown também. Uma partida em que os dois ataques começam desde cedo implementando seu ritmo. Quando começa o segundo tempo, os Rams têm um muffed punch e o Seattle começa num ritmo absurdo, o ataque rodando muito bem. O Cliff Kingsbury, eu até comentei... o Clint Kubiak. Eu fiz essa confusão no último vídeo. Era pra falar Cliff Kingsbury, eu falei Clint Kubiak. E agora era pra falar Clint Kubiak, eu falei Cliff Kingsbury. Mas não. O Clint Kubiak fez um jogo fantástico, fantástico. Chamadas muito boas contra uma boa defesa dos Rams que não conseguiu segurar a maior parte do jogo. É verdade que os ataques conseguiram pontuar muito bem. Eles começaram, o Seattle começou o segundo tempo voando. Parecia que os Rams não iam aguentar o baque, a defesa dos Rams parecia que não ia segurar e o ataque não ia implementar o ritmo que o Seattle conseguiu depois de um muffed punch.
E aí os Rams iam sair numa terceira descida, iam pro punch na quarta descida, na verdade. E aí tem uma penalidade. Os Rams ganham 15 jardas e aí tem o touchdown absurdo do Puka Nacua, que traz os Rams de volta pro jogo. E aí a partir dali a gente não teve mais nenhuma pontuação. As duas defesas se acharam na partida. Apesar dos Rams ter conduzido um ótimo drive no final do jogo, que terminou numa quarta descida na linha de 7 jardas do campo de defesa de Seattle, numa quarta descida que terminou em um turnover on downs. Destaque aqui para os dois ataques, uma partida muito bonita de se ver. Os dois times desde cedo tentaram correr com a bola e conseguiram, mas mais do que isso, os ataques aéreos apareceram muito bem. Queria destacar a partida do Matthew Stafford, que terminou com 374 jardas e 3 passes para touchdown, e a partida do Sam Darnold, que terminou com 346 jardas e 3 passes para touchdown. Duas partidas muito parecidas, dois ataques que jogaram de maneira muito parecida, assim, cada um com as suas características, mas dois ataques que têm wide receivers dominantes que jogam no slot, e com QBs que conseguiram implementar o seu ritmo de jogo com chamadas muito boas, tanto do Sean McVay, que explorou muito o mano a mano utilizado pela defesa do Seattle Seahawks. Em muitas chamadas ele utilizou isso, rodando muitas rotas slants, rotas que se cruzavam para justamente conflitar esses defensores de Seattle, né? Nessas rotas homem a homem são essas marcações homem a homem são rotas que ajudam bastante para conflitar esses defensores. A gente sabe como o Seattle gosta de rodar, como o Mike McDonald gosta de rodar essas marcações homem a homem numa defesa que é muito forte. E os Rams conseguiram fazer ótimas chamadas ontem que dificultaram essa marcação em muitas jogadas. E por outro lado, o Clint Kubiak com ótimas chamadas também. Eu até citei no Twitter que o Clint Kubiak garantiu na partida de ontem o seu cargo de head coach na temporada. A gente tem alguns times ainda sem treinador, em especial talvez olhar para um Arizona Cardinals, até para um Raiders. Se eu fosse Raiders eu olharia com muito carinho, pensando que o Mendoza vai chegar lá como pick 1. Tu tem um treinador como o Kubiak que já demonstrou de ser capaz de desenvolver bons ataques, seria bem interessante. Então aqui fica esse destaque, uma partida muito bonita de se ver, os dois quarterbacks jogando muito. Fico feliz pelo Sam Darnold, apareceu ontem, jogou bem, foi decisivo, conduziu o último drive quando precisava queimar o relógio, fez boas campanhas. Quando o time estava perdendo, teve cabeça no lugar para buscar a virada. Não tremeu na base ontem o Sam Darnold, espantou os fantasmas, foi campeão, foi o melhor jogador do time junto com o Jackson Smith-Njigba, óbvio, e levou esse time ao Super Bowl. Queria destacar aqui pela defesa de Seattle o Nick Emanuori. Cara, o Nick Emanuori é um jogador fantástico, o safety calouro do time. Fez mais uma partidaça ontem, dando muito trabalho nessa secundária. E acho que a gente vai ter um enfrentamento muito legal agora nesse Super Bowl, tá? É uma duas defesas muito boas, New England e Seattle. New England vai ter mais um trabalho difícil de enfrentar mais uma defesa difícil, que é a defesa de Mike McDonald, uma defesa que marca muito homem a homem. Drake May vai ter bastante trabalho. E por outro lado, o Seattle também vai ter trabalho contra essa defesa de New England. Vai ser a defesa mais difícil que eles vão enfrentar nesses playoffs. E, cara, tô com uma expectativa bem alta para esse jogo. Vamos ver como é que o Drake May vai sentir esse Super Bowl, como o Sam Darnold vai sentir, mas tô com uma expectativa de que vai ser um jogo bem interessante. Acho que vai ser um jogo bem estudado. Não tô esperando um placar alto, tô esperando um Super Bowl. Perigoso falar isso, mas tô esperando um Super Bowl de defesas, tá? Tô esperando um Super Bowl de um placar baixo. Talvez, não sei se um 10-7, como a gente viu hoje, Patriots e Broncos, mas quem sabe um 14-10, uma coisa, um 17-14, uma coisa nesse sentido diferente do que a gente tem visto nos últimos Super Bowls, com placares mais largos, mais extensos. Certo, gente? Acho que é isso. Meus comentários sobre os jogos de hoje. Dois jogos bem distintos um do outro, mas eu espero um Super Bowl mais defensivo. De qualquer forma, Seattle tem bala para trocar tiro e mostrou isso hoje. Ao mesmo tempo tem defesa, e não é porque tomou 27 pontos que não tem. O ataque dos Rams é muito bom, e mesmo assim Seattle em muitos momentos mostrou que teve capacidade para segurar esse ataque, né? Até por razões de indisciplina de alguns defensores. Essa defesa poderia ter sofrido menos pontos ontem, e até o time ter sofrido menos, quem sabe.
algo para se corrigir pro Super Bowl, certo? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem um like, compartilhem com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Sigam o LendZoneBR no Twitter, o link tá na descrição desse vídeo, gente. Um abraço, valeu e tchau!